turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio César Monteiro da disciplina de História, isso para quem não me conhece, e hoje nós vamos iniciar a unidade de número 4 do nosso livro didático, correto? Essa unidade aqui, ó, denominada de período entre guerras, ou seja, o período que marca o início de uma nova era pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, que se deu fim em 1918, tudo bem? Este período é importante lembrar porque, principalmente, as grandes potências europeias, elas estão em reconstrução, ou seja, construindo economicamente, socialmente, ou seja, o seu país está aí tentando entrar no trilhos novamente. Por outro lado, nós vamos ter uma nação, a nação norte-americana, passando por dois momentos distintos na sua história. Um de grande elevação econômica, chamado os loucos anos 20, e o outro numa profunda depressão também econômica, ou seja, tudo no período ali de 10 anos, 9 anos, o que vai acontecer com o país norte-americano, correto? Então, pega seu livro didático, pegue seu caderno para as anotações posteriores e vamos dar início à nossa videoaula. Olá, turma! Então nós vamos começar a falar sobre o período entre guerras e também a crise de 1929. Eu trouxe aqui para vocês, para nós iniciarmos nessa conversa, imagens aí de dois períodos distintos nessa década na história norte-americana. A primeira imagem, essa que está aqui, na qual estou apontando o laser, ela se encontra aí no livro didático de vocês, na página de número 47. Ela mostra uma realidade no começo da década de 1920, aí, da história norte-americana. Ou seja, esse grande aglomerado de pessoas está aí localizado na rua Wall Street, onde fica localizado a grande bolsa de valores de Nova York. Ou seja, os norte-americanos estão passando por um grande momento em sua economia, onde tudo dá certo, onde tudo está fluindo. Então é motivo de quê? De festejar. Por quê? Porque grande parte da sociedade, principalmente a classe mais abastada, está investindo nos seus negócios. Está o quê? Prosperando. Então há um momento aí de grande prosperidade nesse período que marca entre 1918 até 1929. E claro, que esse período de prosperidade se deve muito porque os norte-americanos passam a ser os principal ou então principal credor dos europeus na sua reconstrução dos seus países, correto? E do outro lado aqui nós vamos ter outro grande momento na história também americana. Mas claro, esse momento agora não mais de festa, mas sim de lamentação. Por quê? Porque com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, muitos norte-americanos vão perder as suas ações. Muitos que dormiram rico na quarta-feira vão acordar sem nada naquela chamada Quinta-feira Negra, que é denominada na história. Correto? Então, nós vamos tratar desse período, permeando e também sempre lembrando que o capitalismo, que era dito como um sistema quase sem falhas, mostrou que é um sistema que também apresenta as suas fraquezas, apresenta as suas falhas. Tudo bem? E isso é demonstrado aí na crise de 1929, na qual muitos, com a ideologia liberal, se dizia que com o Estado não deve intervir na economia, agora o Estado vai ter que intervir para a reconstrução, principalmente da economia norte-americana. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Antes de começar a falar sobre a profunda crise econômica que abateu, que recaiu sobre os norte-americanos em 1929, é sempre bom
também relembrar como estava a sociedade europeia naquele momento pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela vai causar profundas transformações no cenário político, social e também econômico mundial. Segundo algumas estimativas, os diversos confrontos ocorridos ao longo desses 4 anos foram responsáveis pela morte de cerca de 8 milhões de pessoas. Além disso, cerca de 20 milhões sofreram algum tipo de sequela, em consequência, claro, do grande conflito. Paralelamente aos prejuízos, nós vamos ter aí prejuízos econômicos trazidos aos países envolvidos. E esses prejuízos, eles foram enormes. São prejuízos que vai demorar um pouco para ser assimilado e também demorar um pouco para a sua reconstrução. Ou seja, a Europa, ela está aí praticamente em frangalhos. Tanto aqueles países ditos como vencedores da guerra e principalmente aqueles países que saíram como perdedores da Primeira Guerra Mundial, que se diga a Alemanha. Tranquilo até aí? Então, vamos aí dar continuidade. Cerca de 1/3 das riquezas acumuladas pela Inglaterra e também pela França, ou seja, esses 2 países que participaram da Primeira Guerra, o parque industrial europeu foi quase reduzido pela metade e o potencial agrícola sofreu uma queda em cerca de 30%. A Europa deixava de ser, então, o grande símbolo da prosperidade capitalista, estando totalmente atolada em dívidas e, claro, observando a desvalorização das suas moedas. Foi a partir de então que os Estados Unidos alcançaram a condição de grande potência, apesar, claro, de ter sofrido com um significativo número de baixas e gastar aproximadamente 36 bilhões de dólares. Os Estados Unidos tiveram suas compensações, ou seja, não saiu perdendo quase nada. No ano posterior à guerra, o país vai triplicar suas exportações em comparação ao ano de 1913. E a renda nacional desse país vai atingir um valor 2 vezes maior. Ao mesmo tempo, outras nações, ou seja, que não se envolveram diretamente no confronto, também vão ganhar certa notoriedade com a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ter sofrido um número significativo, nós vamos ver que os norte-americanos vão conseguir aí triplicar os seus ganhos após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, vão sair ganhando totalmente com a produção da guerra. Correto? Então, vamos aí dar prosseguimento. Os países não industrializados, eles também vão ampliar as exportações de gêneros, principalmente gêneros agrícolas e a matéria-prima. Além disso, a retração econômica europeia vai servir para que algumas dessas nações, como o Brasil, por exemplo, pudesse ampliar suas atividades, principalmente atividade industrial, que vai substituir internamente os mercados que outrora eram controlados pelas nações europeias. Há também no Oriente outro país, que é o Japão, que vai lucrar com o domínio sobre o mercado do Pacífico e também no incremento de sua produção de algodão e aço. Já no plano político, a Europa vai começar a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio às desilusões de um continente totalmente destruído, as tendências de ideologia comunistas, ideologia fascistas,
vão começar a atrair boa parte da população e, ao mesmo tempo, tendo caráter extremamente punitivo. Os tratados que deram fim à Primeira Guerra incitaram um sentimento também de ódio e de revanche, que algumas décadas mais tarde vão preparar praticamente todo o caminho, todo o palco para o início de uma nova guerra. Ou seja, nós temos aí todo um cenário montado para uma Segunda Guerra Mundial, que é o que vai acontecer. Apesar de alguns países se darem bem com a Primeira Guerra, como os Estados Unidos, Japão e até mesmo respingando aqui no Brasil, a Europa ela vai ainda haver um sentimento de revanche, um sentimento de querer vencer aqueles que os fizeram sofrer durante a Primeira Guerra. Tudo bem até aí? Nós vamos aí continuar. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui com o professor, correto? Então vamos lá. Quando se deu o início da guerra, da Primeira Guerra Mundial, o país norte-americano era um importante parceiro comercial dos europeus, fornecendo praticamente boa parte dos produtos agrícolas que eram consumidos no continente. No entanto, com o deflagrar da Primeira Guerra, esse setor ficou um tanto quanto comprometido, uma vez que grande parte do contingente que trabalhavam nas indústrias foram aí destacados para os campos de batalhas. Fato esse que vai desacelerar o crescimento neste setor. A solução que vai ser encontrada para suprir a demanda por produtos industrializados, como armas e munições, foi importar tais produtos de países que não estavam envolvidos diretamente na guerra, diretamente no combate. E é aí que os norte-americanos, essa bandeira que está aqui do lado, entram em cena. Eles irão começar a fornecer produtos aos países europeus. E com a entrada também dos Estados Unidos na guerra, ou seja, eles vão aí também aliar-se à Tríplice Aliança, isso vai intensificar cada vez mais, principalmente quando os acordos de paz forem assinados, os norte-americanos foram totalmente beneficiados, ou seja, eles já exportavam, já levavam aí produtos para os países europeus e com os contratos assinados, os acordos assinados, os acordos de paz, eles vão ser os maiores beneficiados. E é sempre bom lembrar que boa parte do dinheiro que a Europa utilizou para a sua reconstrução foi feito através de empréstimos dos Estados Unidos. Embora a Europa tivesse dificuldade no pagamento desses empréstimos, essas potências elas vão conseguir aí pagar a sua dívida. Mas dessa maneira, os norte-americanos tornaram-se então um dos maiores credores mundiais e, claro, posteriormente, um dos países mais ricos do mundo, quer seja em armamento bélico, quer seja aí em sua economia, no que se diz respeito ao acumulativo de capital. Então, essa potência aqui que estava praticamente adormecida não, mas de longe, vendo todo o desencadear da Primeira Guerra, a partir do momento que entra na Primeira Guerra, ela vai se tornar a primeira potência mundial em capital e também armamento bélico naquele período. Correto? Então, nós vamos ver o que? Verificar em que, enquanto as nações europeias elas vão passar por um momento de reconstrução, os norte-americanos vão o quê? Festejar com um grande crescimento econômico que vai acontecer neste país. Vamos continuar. O enriquecimento
dos Estados Unidos contribuiu principalmente para o desenvolvimento da industrialização, o aperfeiçoamento de máquinas e de técnicas de produção industrial. A prosperidade se estendeu também a outros setores, como a produção de energia, de transporte, entre outros. Os lucros obtidos eram totalmente reinvestidos no país, gerando assim um círculo de desenvolvimento econômico, cuja consequência desse círculo era principalmente o aumento do consumo interno, onde as pessoas vão começar a consumir mais. O intenso processo de industrialização americano trouxe economia gigantesca e com a queda crescente dos índices de inflação e com pleno emprego, as pessoas compravam mais, principalmente estimuladas pela facilidade de crédito. Produtos de consumo que até aquele presente momento eram apenas acessíveis às pessoas mais ricas, como carros, telefones, geladeiras, rádios. Esses produtos vão tornar-se populares, principalmente na classe média. A prosperidade parecia então acessível a todos. A economia aquecida estimulava, naquele presente momento, o consumo diante da grande oferta de mercadorias. E esse traço vai ficar mais evidente, principalmente a partir de 1920, ao ponto de a sociedade americana ser conhecida externamente como a sociedade do consumo. Essa sociedade do consumo é um termo que foi bastante utilizado para representar os avanços de produção do sistema capitalista, que se intensificaram ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos, e que, claro, posteriormente vai espalhar-se e ainda vem se espalhando pelo mundo inteiro. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais o que? O consumo. Então, a sociedade americana, ela está aí conhecida externamente, principalmente, como a sociedade do consumo. Aquela sociedade que, quanto mais possui, mais quer. Por quê? Porque a sua economia está passando por um momento de grandeza, por um momento de festa. No entanto, mal sabem eles o que vem pela frente, principalmente naquela chamada Quinta-feira Negra de 1929. Mas enquanto isso, eles vão consumindo. Enquanto isso, eles vão comprando, vão gastando, vão possuindo, vão sonhando, ou seja, o estilo de vida americano. Vamos continuar. Dando continuidade a falar sobre a economia americana após o conflito de 1914, que foi até 1918, nós vamos nos deparar também que, a partir do momento que se tem uma economia totalmente elevada, ou então totalmente deslanchando naquele momento, outros problemas vão começar a surgir nesse período dentro da sociedade americana. Esse período também vai se mostrar um período de bastante conservadorismo para os norte-americanos, é claro. A política contra a imigração, ela vai se tornar cada vez com regras mais severas para impedir a entrada de imigrantes.
Grupos como a Ku Klux Klan, que são grupos racistas e discriminatórios, vão ganhar mais força e também mais fôlego e vão colocar-se contra os afrodescendentes, mas também vão colocar-se contra pessoas imigrantes socialistas e também ali de cunho, com ideologia feministas, uma vez que eles vão dizer que são elementos entendidos como opostos à liberdade. Ou seja, esses grupos de extrema com pensamento de raça única, vão dizer que tanto os afrodescendentes como os imigrantes não são bem-vindos ao seu país. Então, há um tipo de segregação, também racial, xenofobia acontecendo dentro da sociedade americana. Além disso, nesse período também vai ser instituído a lei chamada Lei Seca, que vai ser colocada em prática aí em 1920, que vai proibir o consumo e também a fabricação de bebidas alcoólicas, o que vai gerar um amplo mercado ilegal que vai fortalecer e também deixar mais rico aqueles que fazem tal prática criminosa. Essa lei, no entanto, ela vai prevalecer aí até meados de 1930, ou seja, uma lei que foi posta em 1920 vai ainda aí permear até 1930, por um certo conservadorismo norte-americano, mas vai ganhar certa notoriedade, principalmente esse cidadão que está aqui com essa lei, que é Al Capone. Se vocês tiverem curiosidade de saber quem foi Al Capone, vocês podem fazer uma pesquisa e ver que era um grande aí destilador de bebidas, que vendia bebidas de maneira ilegal dentro dos Estados Unidos, né? Que vai ser preso, claro, julgado aí nas cortes americanas. Mas esse slide é para mostrar isso, que apesar de todo o alvoroço econômico, o momento, digamos assim, belo que os norte-americanos estão passando nessa economia, há também problemas sociais ali entre a sua população, principalmente no que se diz respeito a esse conservadorismo, no qual, você é americano, você não pode atravessar para o meu país. Americanos é somente para os americanos, correto? Então nós temos aí, à medida que uma economia se deslancha, nós também temos certos problemas dentro do território americano. Vamos dar continuidade. No entanto, a imagem de riqueza norte-americana, ela não condizia com a sua realidade. A prosperidade da década de 1920, ela não atingiu todas as camadas da sociedade norte-americana, marcada por profunda desigualdade social. 13% de norte-americanos mais ricos detinham 90% da riqueza do país. Cerca de 50% da população vivia abaixo da chamada linha de pobreza. Este contingente de miseráveis era formado principalmente por afrodescendentes, mexicanos e, claro, imigrantes recentes. Em 1928, havia em território americano cerca de 4 milhões de desempregados. A população rural também não foi beneficiada pelas prosperidades econômicas que estavam acontecendo nessa década. Durante a Primeira Guerra Mundial, que se desenrolou entre 1914 e 1918, muitos fazendeiros haviam expandido seus negócios em respostas às demandas do governo por mais alimento. Entre 1914 e 1920, as exportações de produtos agrícolas quase quadriplicou. Mas a partir de 1920, contudo, quando a Europa retomou a produção,
a oferta excessiva de produtos agrícolas nos mercados mundiais derrubou praticamente todos os seus preços. Ao longo da década de 1920, a superprodução agrícola nos Estados Unidos se manteve e com isso os preços daquelas safras praticamente despencaram. Então, o lucro líquido médio dos fazendeiros, que em 1917 até mesmo 1920 era de cerca de 1.295 dólares por ano, caiu praticamente pela metade, ficou em torno de entre 517 dólares já no ano de 1921. As classes médias, ou seja, as classes urbanas, foram tomadas pelo desejo do chamado enriquecimento de maneira, claro, rápida, o que estimulou praticamente o comércio desenfreado de ações na Bolsa de Valores. A quebra da Bolsa de Valores em outubro de 1929 praticamente estancou a prosperidade econômica, levando a população urbana à miséria e os fazendeiros praticamente à sua ruína total. Então, essa também é uma outra realidade na qual não se mostrava naquele momento. Se fazia mídia da população que consumia, mas boa parte da população também já estava ali na miséria. E depois do momento do grande crash de 1929, da quebra da Bolsa de Valores, praticamente o caos estará instaurado aí em território norte-americano. Então, nós vamos hoje parar por aqui. Vamos ter depois, em outra slide, algumas atividades, alguns exercícios que vai ser proposto aí para pós-aula. E depois, claro, você vai botar aquela foto e enviar para mim. E mostrar também que, apesar de o capitalismo ter essa marca muito forte, ele também possui as suas falhas. Enquanto uma camada da sociedade enriquece cada vez mais, uma continua cada vez mais pobre, mais miserável. Então é preciso compreender as duas faces distintas, principalmente quando se trata de Estados Unidos. Enquanto muitos pensam que é o país das oportunidades, o seu próprio povo não tem essas tais oportunidades. Então, nós terminamos por aqui. No próximo slide, vamos aí passar alguns exercícios, correto? Vamos lá. Então, chegamos na parte do nosso exercícios aí que vocês vão fazer no livro didático de vocês. O primeiro exercício está na página 48, livro didático, lembre bem, livro didático. E o segundo exercício vai se encontrar aí na página de número 49 e também na página 50. Avisando que os trabalhos já foram enviados na semana passada, no dia 9 de março. Quem começou a fazer o trabalho e tem alguma dúvida, você pode estar aí entrando em contato comigo para sanar as suas dúvidas. O prazo de entrega, lembrando novamente, é 30 de março ou 30/3, como você quiser. E o local de entrega é na central, por enquanto ainda está na central aí da instituição de educação, do Instituto de Educação El Shaddai. Então, se você concluir o trabalho, você pode estar deixando esse trabalho lá na central do prédio da central, lá onde você fez a sua matrícula. Tudo bem? Então, lembrando novamente, organize as ideias, página 48, interpretando documentos, página 49 e página 50. Hoje nós não temos aí o livro de atividades, mas no próximo vídeo nós já vamos ter aí o livro de atividades. E é de suma importância que você também passe a deixar o seu livro didático aí atualizado, ou seja, em dias, porque nós vamos aí cobrar isso de vocês. Não só o professor de história, mas praticamente todos os outros demais professores também aí vão fazer
essa correção, não digo correção, mas pegar o livro de vocês para passar o visto e ver quem de fato acompanhou as aulas aí. Quem adquiriu o livro agora e ainda está acompanhando as aulas, ou seja, tem tarefas atrasadas, você pode estar fazendo com calma, mas comunique os seus professores. Professor, não tinha um livro, estou com o livro agora e vou atualizar as tarefas. Tudo bem, a gente aguarda. Mas aquele que está com o livro didático até o presente momento, desde o primeiro momento, então esse tem que estar em dia com suas obrigações. Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos aí finalizar a nossa aula. Então chegamos ao final de mais uma apresentação de videoaula. Espero que vocês tenham aí de fato acompanhado do início até o fim, que é sempre bom fazer isso. Não vamos adiantar o vídeo. Se por acaso isso acontecer, é você que vai ter que voltar depois para assistir outra vez, correto? Até porque vocês têm também aí que fazer as suas atividades, tanto aquelas atividades do livro, quanto aquelas que são enviadas para casa, tudo bem? Que são para fazer no caderno. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês. Um grande, forte abraço a todos. Quem sabe, daqui a pouco nós estamos aí estudando de maneira presencial, mas, por enquanto, vamos manter este contato aqui virtualmente, correto? Então, tenham todos uma boa semana. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele, Deus, nos permitir.